Olá, eu sou o Guilherme, repórter de Invest, e comigo está o convidado especial, Walter Maciel, CEO da ZQuest, gestora de 24 bilhões sob gestão, e queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, para quem não conhece, já é bastante conhecido no mercado, né? Mas enfim, a gente fala com um público bastante amplo também. Walter, se apresenta um pouquinho para a gente, um pouquinho de sua história. Bom, Guilherme, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Acho que eu sou presidente da ZQuest já há muito tempo, estou lá há mais de 17 anos, sou economista carioca, moro em São Paulo há 32 anos, formado pela PUC do Rio, fui do Banco Garantia, mas eu acho que na Quest que eu realmente construí minha carreira, hoje a ZQuest. Nós vamos celebrar agora em abril 23 anos de atividade. Eu acho que para uma casa independente é um marco histórico, sobrevivência, né, amigo? Em tempos, né? Eu acho que nesses 17 anos de Quest não teve 2 anos seguidos de céu azul, céu de brigadeiro. Isso é bacana sobre o gestor brasileiro, porque ele é testado a ferro e fogo, né? Então fica mais resiliente. Olha como o pessoal sofreu lá fora com um pequeno ajuste de juros, nada como o que a gente passou aqui. E eu acho que a ZQuest hoje ela tem umas conquistas muito legais, que ela se destaca. A gente terminou 23 com 24 bi sob gestão, tendo criado uma nova divisão, que é uma área de investimentos alternativos, agro, infra e imobiliário. Nós levantamos em 13 meses, né? O primeiro fundo foi levantado em dezembro de 22 e esse último agora em dezembro de 23. Ao todo lançamos 2,5 bi sob gestão, e é bacana porque produtos diferentes, altamente consistentes, isentos, mas trazendo melhorias, né, em relação ao que existia no mercado para o investidor final. E para a empresa traz um dinheiro perpétuo, né? O que também ajuda muito no nosso planejamento, traz um fluxo de caixa mais estável. Terminamos o ano com 180 mil CNPJs e CPFs plugados na nossa plataforma, fora os fundos de fundos que a gente não vê, é um número recorde também, e com 104 funcionários, sendo 52 na gestão e outros 52 dando serviço, prestando serviço para essas áreas. Como a gente tem hoje 10 diferentes estratégias, acaba sendo um modelo de negócio mais light, porque você vê hoje gestores que montam uma boutique, tem que ter uma equipe grande, tem que ter back-office, middle office, risco, comercial, TI, isso tudo custa, né? Então, na nossa estrutura, você tem as áreas dividindo um custo comum, né? E fora isso, um padrão de qualidade, a gente nunca se viu como um ateliê, né? É uma indústria como qualquer outra. E talvez isso, pelo meu papel, eu não sou gestor, eu sou gestor do negócio, então zelar para que o controle de risco, de qualidade dos produtos, presença nos clientes, atendimento ao cliente final, o cliente é nosso principal foco, né? E a experiência dele que a gente tem que cuidar. Eu acho que isso tudo ajudou a gente criar uma empresa mais institucionalizada. Hoje a ZQuest é maior do que qualquer indivíduo, né? A gente já teve troca de gestores, já saiu gente, entrou muita gente ao longo do tempo, e a maneira de trabalhar é a mesma. As pessoas que chegam ajudam, aperfeiçoam o processo, mas seguem a nossa maneira de fazer a coisa. Sensacional. Walter, tem algumas perguntas aqui, mas queria primeiro abrir essa conversa pedindo talvez um pouco da qual perspectiva da casa, um pouquinho do olhar que a ZQuest está para esse cenário econômico, cenário de investimentos aqui no Brasil e no exterior também. E na sequência a gente entra para as perguntas específicas. Não, eu continuo bastante otimista, bastante construtivo. Ano passado fui chamado, inclusive, de petista. Eu confesso, eu nunca votei no PT na minha vida, nem nessa última eleição. Eu votei as 4 vezes do Bolsonaro, as primeiras 2 com uma expectativa de um governo liberal. Na verdade, a gente teve muitas reformas, mas foi muito mais tumultuado do que eu imaginava. Teve, sim, uma gestão da pandemia, vou usar a palavra leve, decepcionante, mas eu fiz a minha opção na última eleição, sendo muito egoísta, né? Eu tenho 5 filhos, tenho um negócio de gestão grande, achava que para mercado era melhor, mas não foi uma escolha fácil, não achava nenhum dos 2 candidatos assim de encher a boca de orgulho, mas o fato é que a gente teve uma virtude muito grande quando o Lula foi eleito e quando o governo dele começou a apresentar os seus planos.
a gente achou que, especialmente o ministro Haddad, vinha trazendo um plano bastante surpreendente para um governo PT. Óbvio que com o apoio do Lula, se não tivesse apoio do Lula, não teria feito nada, né? E que a direção era uma direção boa. E eu acho que o mercado errou. Eu não sei se errou por não enxergar ou se a ideologia embaralhou e não deixou perceber as virtudes do pacote e de outras coisas que foram feitas ao longo do ano, eu posso enumerar mais tarde, mas eu acho que o mercado errou bastante no pessimismo com o Brasil. Eu acho que, sem dúvida, tem um viés ideológico, mas eu tenho que lembrar também uma outra coisa, né? Que a gente acho que pode explorar aqui. O mercado vem errando o PIB brasileiro e de maneira grosseira faz 5 anos. Eu escrevi numa coluna e parece um exagero, claro que foi uma figura de linguagem para ficar engraçado. Se fosse um médico, tinha matado o paciente. Se fosse um engenheiro, a ponte tinha caído, né? Mas o economista ele não precisa pedir desculpa. Ele vai revendo, né? Então, janeiro de 2022, o mercado falava o PIB vai ser menos meio. Os bancões, né? Assets grandes, foi 3,1. Ninguém pediu desculpa. O cara foi revendo. Quando chegou em dezembro, ele acertou. No ano passado, entre 0,5, foi 3. Esse ano, já tem gente agora falando de 2. Antes a expectativa é ser 1. Eu ainda acho que vai ser para cima de 2. Por quê? Porque a gente tem um ciclo de queda de juros. Economia é uma ciência não exata, mas tem um pedaço forte da economia que é ciência exata. Né? A gente sabe que quando tem um ciclo de baixa de juros, isso estimula o crescimento econômico, né? A geração de emprego, etc. Então, assim, esse erro de 5 anos também é uma incapacidade de enxergar como o Brasil melhorou, como o Brasil está mais institucionalizado, está uma nação mais estável. Olha o que aconteceu com o câmbio, a gente teve uma conversa, acho que você vai perguntar sobre isso. Olha todas as reformas que foram feitas em Bolsonaro e Temer. E o outro erro dos gestores muito grave, e aí eu acho... É polêmico que eu vou falar, mas um pouco mais condenável, foi pretender entender dos Estados Unidos. Assume que você não entende, pega mais auxílio, ouve mais quem está com dinheiro em jogo lá fora, quem está morando lá, olhando os dados. O mercado precificava uma recessão, um hard landing enorme americano. Ainda pode ocorrer, mas até agora nada disso ocorreu, pelo contrário. O que vem acontecendo é que os efeitos do pacote do Biden, o Trump, e a gente tem um paralelo muito... Eu estou fazendo só uma introdução, depois tem assunto para a gente explorar, mas tem um paralelo muito interessante do Trump com o Bolsonaro, né? Só criou confusão, briga no mundo inteiro, invasão no Capitólio, desrespeitou as instituições, mas teve um desempenho na economia fabuloso. E quando o Biden chegou, inclusive lá com uma diferença, teve um planejamento também de vacinação espetacular, né? E foi o primeiro presidente americano, eu não sei em quanto tempo, que não criou guerra alguma, né? Não abriu um novo conflito. Você sabe que os Estados Unidos, desde a sua independência, não passaram mais de 15 anos sem estarem envolvidos em um conflito externo. Isso é um número interessante. Então, assim, quando o Biden chegou, ele falou, pô, não pode ficar todo louro pro cara. Eu também vou dar um pacote fiscal a mais. E aí levou o americano a se sentir extremamente rico num momento complicado. Você tinha que dar um sinal ao contrário, ajudar o cara a não passar fome. Oi? Isso influi a inflação. Com certeza, porque depois do pacote do Biden, o excesso de poupança privada americana chegou a 2,1 tri de dólar. O mais alto dos últimos 100 anos. Pessoal, atrás 100 anos para trás, não tem história, né? Econômica moderna. Então a gente pode falar que é o mais alto da história. E aí o cara foi para casa brincar de Bitcoin e de ficar comprando coisa na Amazon e jogando PlayStation o dia inteiro. O que aconteceu? No momento em que você começou a ter um apoio muito grande do Estado, da renda, mas estava todo mundo em casa, a produção caiu, esse desencontro de demanda e oferta já cria um gargalo de oferta e já faz o preço aumentar. Mas, além disso, você fez o mercado de trabalho encolher, porque menos pessoas procuraram emprego porque estão bem, estão com dinheiro. Uhum. E no momento que a economia começou a voltar, você começou a abrir vaga, com uma população economicamente ativa menor, faz o desemprego quase para zero. E aí você cria inflação, que é uma inflação que a gente não teve nem no Brasil, nem na Europa, mas nos Estados Unidos teve. Teve a inflação do gargalo de oferta que todos tiveram, mas teve a inflação do mercado de trabalho que ninguém teve.
E é uma inflação mais complicada de resolver. Qual foi a grande notícia? Esse excesso de poupança zerou no final do ano passado. Então, você começa a ver agora o cara voltar a procurar emprego, né? Isso suaviza o mercado de trabalho e também você começa a ver a criação de menos vagas, porque o aumento de juros do Fed, embora muito mais cauteloso e com um delay enorme em relação ao nosso Banco Central, Roberto Campos, você merece uma estátua, tá de parabéns mesmo. Depois eu vou fazer uma comparação que você vai ficar surpreso, mas os remédios estão fazendo efeito e a economia americana está começando a dar sinais de desaquecimento sem recessão e da inflação começar a arrefecer, que é um ótimo sinal para a gente. Legal. E com relação até política monetária, acho que é uma conversa que casa muito, né, com a questão do mercado de trabalho americano. Muito se fala em corte de juros em março. É muito cedo para pensar nisso? Eu não sei se é muito cedo para pensar nisso. É muito cedo para ter certeza disso. Até porque você viu agora uns dados recentes um pouco mais robustos. E a gente tem que se acostumar com isso. O pessoal de mercado reage. Quando eu vim para o mercado financeiro, eu achava que o mercado jogava xadrez. Depois eu descobri que joga dama. Então, você está pensando na primeira e na segunda rodada, e não mais. Você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que reagir a uma série de dados e, a partir desses dados, que o Fed vai poder tomar decisões. No final do ano passado, começaram a vir uns números bem piores e o mercado falou, opa, acabou. Agora vieram números um pouco mais resilientes, o mercado já se assustou. Faz muito pouca diferença para o Brasil se os Estados Unidos vão cortar os juros ano que vem 150 bips ou 75. Se parar de apertar o juro lá, não vai mais subir e ainda vai reduzir um pouquinho, isso já tira uma pressão sobre o nosso juro, porque a gente tem que ter um juro real maior do que o deles. Sim. E a gente tem uma inflação aqui que está indo para a meta, então tem um caminho aqui bárbaro. Se vai acontecer em março, eu acho que não. Eu acho que está mais com cara de meio do ano ou terceiro trimestre. Mas está tudo na mesa. Depende de como o desemprego vai aumentar um pouquinho, o crescimento econômico vai reduzir. Se você vai ver um índice, o ISM, mostrando números um pouco mais tranquilos, né? Você vê, sim, alguns indicadores importantes, já desde, na verdade, do meio do ano passado, dando sinais bacanas. Bacanas que eu falo, todo mundo quer mais renda, mais emprego, mais crescimento. Mas a gente, eu não sei, a esquerda ainda não aprendeu isso direito, mas a gente já aprendeu na vida que quente demais é ruim, frio demais é ruim, né? Tudo em exagero para um lado ou para o outro, muito escuro, muito claro, luz de menos é ruim, muita luz na cara, você também não gosta. Então, assim, quando você começa a crescer fora de um padrão steady state, sustentável a longo prazo, você começa a pressionar a inflação, pressionar infraestrutura, e isso gera desequilíbrios, e aí o pêndulo tende a voltar ao caminho. Então a gente começou a ver cartão de crédito com inadimplência alta, leasing de automóveis também. Um outro ponto, nos Estados Unidos tem a cultura, aqui no Brasil está se desenvolvendo, mas lá é centenária, né, de você fazer a hipoteca do seu imóvel, você paga um pedaço pequeno e financia o resto por 30 anos. Estava todo mundo financiado a 3% ao ano. Depois de um tempo que você vai pagando esse imóvel, já fez algumas amortizações, você rola para o imóvel maior, mais caro, fica mais fácil. Só que, de repente, o cara falou, se eu for para o imóvel mais caro agora, eu vou pagar 8. Não vou fazer. Então, os imóveis começaram a queimar na mão de quem estava com estoque de imóveis. Então, essa pressão de cartão, de automóveis e de imóveis já começou a dar sinais de que, em algum momento, você vai ter um arrefecimento da economia. O legal é que o Fed está conseguindo fazer isso tudo sem você estar imaginando uma grande recessão. Você pode até ter um trimestre ou outro de crescimento zero, mas o que está se projetando para os Estados Unidos é um crescimento baixo. Algo entre 0,5% e 1,5% ao ano, que é muito razoável. Sim. Se você conseguir sair disso assim, para dar graças a Deus. E para o Brasil é um cenário perfeito. E, Marcel, com juros caindo nos Estados Unidos, um PIB relativamente resiliente por lá, é possível a gente ver mais um ano de Bolsa Americana em alta? Olha, eu acho que não, para dizer a verdade.
Primeiro você tem o desempenho do S&P e você tem o desempenho das 7 magníficas lá, que aí depende muito, inteligência artificial, olha o que está acontecendo com a Microsoft, que encostou na Apple em valor de mercado, são coisas muito pontuais. O que eu acho que vai ter nos Estados Unidos é uma coisa muito diferente da nossa. Eu acho que lá o arrefecimento dos juros vem acompanhado de um arrefecimento da economia. E arrefecimento da economia quer dizer menos consumo, um crescimento mais lento, né? E isso vai levar a resultados piores das empresas. O que está acontecendo, já vou fazer um paralelo com o Brasil, é completamente diferente. O nosso Banco Central fez um trabalho melhor muito antes de todos os outros. E assim, é interessante falar do Brasil desse jeito, né? A gente tem um complexo de vira-lata gigante. A gente fez melhor do que os países emergentes, todos, e fez melhor do que os países desenvolvidos. Isso é para poucos. E eu vou dar para você um paralelo disso. É uma generalização, mas acho que ela é muito boa. O Brasil trouxe a inflação nominalmente 8,5 pontos para baixo a um custo de 0,5% do PIB, de redução da velocidade de crescimento do PIB. O mundo emergente trouxe a inflação 1,5% para baixo a um custo de 5% do PIB. E o mundo desenvolvido trouxe a inflação 4,5 pontos para baixo a um custo de 2,5% do PIB, sendo que a Europa já cresce muito pouco. Sim. Então passa agora a crescer 0. Então a gente fez um trabalho muito melhor do que os nossos peers, né? Por quê? Porque o Banco Central aqui agiu e o governo também agiu, né? A gente teve no governo anterior uma redução de despesa primária do que ele assumiu para o que ele entregou para o Lula pela primeira vez desde a Constituição de 88. E isso é algo a ser elogiado, né? No meio de tantas críticas, é algo que a gente tem que sair do fla-flu. E assim, o que é bom fala que é bom, o que é ruim fala que é ruim, não importa quem fez. Isso é pragmático, né? Assim como eu tenho falado bem do arcabouço, depois acho que a gente vai explorar isso. Então, assim, o que acontece com o Brasil é uma queda de um juro que estava em 13,75%, tem tudo para caminhar para 9%, como a gente fala, ceteris paribus. O que é isso? Não mexendo em nada, tudo mais constante como está agora, deve ir para 9%. Só que aí tem uns pontos para fazer, só para a gente ter esses números na cabeça. O juro real médio que o Brasil pagou nos últimos 20 anos é 3,8%. Contando com o período de Dilma, com 18 trimestres de recessão, com tudo, em 20 anos. O nosso IPCA, nesse ano, já viramos um ano, deve estar na meta de 3. 3 mais 3,8 daria 6,8, cabe um juro de 7. Cabe? Não. Por quê? Porque se o Brasil começar a pagar um juro muito parecido com o americano, o dinheiro vai todo para lá. Então você tem que ter um prêmio maior. Então, imaginando que o juro americano vai ficar onde está, eu imagino que os nossos juros possam caminhar para 9%. Você vai ter um juro real aqui altíssimo, 6% de juro real, um dos maiores do mundo, mas uma queda de 4,75%, ou como a gente gosta de falar no mercado, 475 basis points, que é uma coisa monumental. Agora, se o juro americano, que é o que está precificado, que o mercado imagina, mas eu não vou nem falar das expectativas mais otimistas, reduzir, e não interessa só o juro de curto prazo, como é a Selic aqui, interessa o que os bonds de 5, 10 anos estão mostrando. Se o juro cair 1%, nosso juro pode muito bem ir para 8%. Aí você já vai estar falando de uma queda de 575 basis points. É muito grande. Mas essa queda está acontecendo porque a economia está desacelerando? Não. O PIB deve crescer mais de 2% esse ano. Essa queda é porque o Banco Central e o governo fizeram, o governo anterior e o governo atual não está atrapalhando, fizeram um trabalho magistral. Então, se você vai ter a manutenção da atividade robusta, com uma queda muito forte de juros aqui, e lá fora as condições vão ficar melhores e não piores, o juro americano não vai subir, eu acho que essa hipótese do juro americano subir começa a ficar afastada, bem remota, né? De novo, nada é certo na vida, mas
tudo leva a crer que as coisas lá estão também caminhando para uma convergência mais lenta para a meta. Então, quando isso acontece, em 33 anos de carreira, essa combinação, não basta só Brasil. Aqui a inflação cai, juro cai, economia está forte. E lá o juro não vai aumentar, vai até cair, você vai ver uma recuperação dos preços ativos de risco aqui muito forte. Não necessariamente você vai ver isso lá fora. Walter, acho que até uma provocação aqui. Muitos falam que da correlação entre os mercados americanos, né, e o brasileiro. É possível a Bolsa subir e ter uma boa performance nesse ano, mesmo com o S&P, mesmo com os principais indicadores dos Estados Unidos em queda? Se não tiver uma caca lá fora, sim. Os Estados Unidos entrou em mega recessão, ou então o conflito no Oriente. Vamos falar de cenários possíveis. Nada disso aqui é impossível. Não é provável, mas pode acontecer. Teve um erro ali no Oriente Médio qualquer, no Mar Vermelho, um navio americano encontrou com um iraniano, disparou um míssil, abriu uma guerra mais ampla contra o Irã, petróleo foi para 140. Aí você começa a falar de caca lá fora, que pode afetar a gente, porque quando o mundo entra em pânico, o dinheiro vai para o dólar, né? Certo. É o grande erro do Rei Dálio, né? Aquele vídeo dele, maravilhoso. A Inglaterra tomou da Holanda o trono, aí os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, tomaram da Inglaterra, então agora a China vai tomar dos Estados Unidos. Não basta, numa corrida de bastão, para funcionar aquele revezamento, um tem que dar, o outro tem que pegar, né? Como é que a China vai pegar o bastão americano com a moeda que não é conversível, com uma economia fechada, que não tem transparência, que agora acabou de zerar a segurança de investimento estrangeiro em uma série de setores? Quer dizer, os Estados Unidos continuam com a moeda que é a reserva de valor para o mundo inteiro. Então, quando tem uma caca, você vai para lá. Não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo só é que a economia americana vai desacelerar lentamente, o que vai permitir uma suavização dos juros. Eu acho que sim, a Bolsa aqui pode subir bastante. Até porque a Bolsa aqui, mesmo depois dessa alta recente, está trabalhando com a relação... Porque não interessa... o pessoal pensa em pontos, né? Sim. Primeiro, o que tem nos nossos fundos não é o que tem no Bovespa. Os nossos fundos batem o Bovespa a longo prazo com um alfa muito grande, né? Com excesso de retorno muito grande. Você pega o melhor que tem lá. E eu acho que o Brasil vai ser muito long short. Vão ter coisas que vão explodir e vão ter coisas que vão continuar indo mal. Mas, dito tudo isso, o pessoal olha para 130 mil pontos. Não é essa a relação. Normalmente a relação, fora perspectivas de crescimento, uma nova descoberta tecnológica, ou a Petrobras achou um novo campo gigante de óleo, normalmente você vai olhar para preço-lucro. A relação preço-lucro hoje está mais barato do que em maio de 20. Quando eu não sabia se ia ter vacina em 3 ou... Os jornais diziam que ia demorar 3 a 5 anos, que ia ser a maior recessão da história, maior do que a de 29. Como agora pode estar mais barato do que lá? Como agora pode estar mais barato do que em janeiro de 2009, quando a gente imaginava que podia ter uma segunda mergulhada para baixo na economia americana depois da crise financeira? O único período que a Bolsa, moderno, né, recente, que a Bolsa, nem tão recente, teve mais barata que agora foi na eleição do Lula em 2002. Quando a gente achava que o PT ia fazer tudo o que ele disse que ia fazer, então o medo era justificável. Então, assim, a Bolsa está muito barata. Então, acho que aqui pode ter uma reprecificação muito forte. Legal. E, Walter, vai ser muito long and short esse ano. Quais talvez sejam as principais oportunidades na ponta comprada e onde o senhor está mais ressabiado, talvez mais avesso? Em termos de setor? Eu vou começar pelo macro e depois eu vou chegar no micro, tá? O ponto crucial é o seguinte, depois de tudo que eu já falei no começo, a gente só tem que se lembrar de uma coisa. Lula gastou, no primeiro mandato, 6% do PIB ao ano. Uma barbaridade. Uma barbaridade. No segundo mandato, ele gastou 10% do PIB ao ano. 10%. E no ano da eleição da Dilma, 16%. Quer dizer, você pode dizer tranquilamente que o Lula podia ter zerado a dívida pública brasileira. E aqui a gente tem que entender, e isso tem nos Estados Unidos igualzinho, agenda de esquerda e agenda de direita. Né? O Brasil está ficando cada vez mais, na minha opinião, maduro, institucionalizado, como os Estados Unidos são.
Então, assim, você pega os democratas, você espera um governo maior, mais gastador e uma agenda social mais progressista. O republicano, que é um governo menor, mais enxuto, que não fique se metendo na tua vida, te dê mais liberdade e muito mais conservador. Lá nos Estados Unidos tem a questão do aborto hoje pegando fogo e tudo. E o Brasil é parecido. Então você pode dizer o seguinte, Lula foi maluco, gastou uma barbaridade no primeiro e segundo mandato. Verdade. Mas, você só tem que lembrar, tinha o ciclo da China de crescimento via infraestrutura, que bombou commodities, e ele gastou o que ele arrecadou. Então ele não foi responsável. Foi uma opção. Você perguntar, mas Walter, qual é a sua opção? A minha opção era fazer uma redução de dívida maior, porque eu acho que isso vai garantir um crescimento de longo prazo muito mais robusto. Mas, de novo, são opiniões. Ele entregou para Dilma uma relação dívida-PIB de 45%. Mega ok. Ela, sim, com a nova matriz econômica e sem ouvir ninguém, a marcha da insensatez, né? Cercada por pessoas que pensavam do mesmo jeito, ninguém podia dizer, olha, o cara falava, eu discordo, era mandado embora da sala. Você sabe que vai dar errado. Sim. E aí foi levando a gente para o buraco, criou 18 trimestres de recessão, mas olha que coisa, como é que a vida é irônica. Gastou menos que o Lula. Gastou menos que os 2 mandatos, gastou 4,5%, só que no momento que não podia. E deixou a nossa economia numa trajetória completamente desequilibrada, de crescimento de dívida persistente e descontrolado. Veio o Meirelles. Isso tudo é importante para falar do Brasil para frente. Veio o Meirelles com o Temer e em pouco tempo criaram o teto de gastos. Foi fundamental, botou o trem no trilho. No governo Temer, o gasto, em média, foi 0,5% do PIB. Só que eu gosto de fazer um paralelo com quimioterapia. Quimioterapia num paciente de câncer, lamento quem tem essas experiências, é muito duro, mas é um tratamento curto, porque a longo prazo mata o paciente. Então é uma hora que você tem que transicionar desse remédio duríssimo, né, para tirar o cara da UTI e voltar para o quarto, senão o cara vai morrer. Você vê que no governo Bolsonaro, o gasto já foi 2,5% do PIB em média. Ele pegou uma pandemia. Quem gosta de olhar para o governo Bolsonaro sem considerar que teve uma pandemia no meio, tende a fazer também erros de avaliação muito graves. 10% do PIB foram doados para proteger uma população onde 40% não tinham nenhuma proteção social, porque eram informais. Então, assim, foi feito isso tudo. Mesmo assim, 2,5% do PIB. Mas, durante esse período, mesmo com... O Paulo Guedes é muito condenado, muito criticado pelos gols que ele não marcou. Mas ele, como zagueiro, foi espetacular. O que ele impediu de gol da gente levar foi bárbaro. Então a gente tem que pensar no seguinte, durante aquele período se revelou um aspecto perverso do teto. Nos anos que o Brasil cresceu pouco, a gente gastou menos que o teto. Alguém viu uma entrevista minha outro dia e falou assim, pô, mas o cara falou que não pode gastar menos quando cresce menos. Não, você não entendeu o que eu falei. Então eu vou falar mais claramente para você entender. No ano que o Brasil cresceu menos, o teto fica menor. Só que a gente gastou muito menos do que o teto permitia. Você podia ir até o teto, não foi. E aí falta mais dinheiro ainda para áreas, num país carente como o nosso, educação, saúde, etc. Nos anos que o PIB cresceu mais, 21 e 22, o teto estava aqui, já era um teto maior do que antes, estou sendo bem claro para o pessoal entender, e a gente gastou mais do que o teto. É perverso. Nesse ano que você cresceu mais, que o teto é mais alto, você pode fazer uma poupança. No ano que cresceu menos, que o teto já é mais baixo, você usa o teto todo. Então, o teto se mostrou muito rígido, muito inflexível e, na verdade, muito pró-cíclico, o que é ruim. Veio o Haddad com o arcabouço. Para quem viu o Lula ser eleito pela terceira vez, a reação inicial do mercado é racional. Ele vai fazer o que ele fez antes. Algo entre 6 e 10. Se eu quiser dar um chute, vai gastar 8% ao ano, que é a média. Só que aí o Haddad trouxe um arcabouço propondo gastar entre 0,6 e 2,5. Pô, pessoal, é uma baita surpresa. É uma baita... E é muito boa. Mas teve a PEC da gastança. Teve. Realmente teve e eu não faria. Mas mesmo tendo, se eu boto agora um ferrolho
que impede mais de 2,5% do PIB ao ano para os próximos 4 anos, isso já equilibra a coisa. O que eu gosto de dizer é o seguinte, mas você garante que a dívida pública brasileira vai cair? Eu suspeito que vá, mas eu não garanto. Mas eu garanto que a porta do inferno foi fechada. Qual era a porta do inferno? E aí isso é importante a gente lembrar. Vou concluir aqui para a gente ir para o que você perguntou de mercado, mas eu acho muito importante. Antes da pandemia, o Brasil devia 30% do PIB a mais do que os pares emergentes. É uma barbaridade. E o mercado cobrou da gente. O gringo saiu, nunca mais voltou, o Brasil sumiu do mapa de investimentos e a gente foi rebaixado, tomou vários downgrades às agências de rating. Corretamente, não foi nenhuma injustiça. Uma avaliação perfeita das coisas. A gente saiu da pandemia devendo 20% a mais do que os emergentes. Então, olha só, aquela performance relativa melhor. A gente encolheu o nosso endividamento em relação aos nossos pares emergentes em 10%. E pior, em relação aos países desenvolvidos, muito mais. Então, aquela história dos cavalinhos lá do Fantástico, né? Você não tem que correr mais do que o leão, você tem que correr mais do que o outro. Em relação aos outros, a gente foi muito bem. Só que 20% do PIB a mais do que os pares emergentes ainda é muito. Então, o fiscal é o nosso calcanhar de Aquiles. Quando o Haddad traz o arcabouço, qual tinha que ter sido a reação do mercado? Pô, isso aqui é sensacional. Aí começou não, ele não é perfeito. Não é perfeito. Mas ele é muito mais modulável do que o teto era. Mas você garante que vai ser isso? Não. Mas se ele não cumprir, estourar, no ano que vem ele tem que gastar metade. Modelo por modelo, o novo arcabouço, ele é mais eficaz, ele é melhor desenhado do que o teto de gastos? Eu acho que sim. O que estão dizendo, e é correto, eu vou fazer uma separação entre gestores e analistas de mercado. Um cara como o Marcos Lisboa, como o Marcos Mendes, eles são importantíssimos para mostrar qual seria o caminho ideal para a gente ter a maior eficiência possível. Então, quando eles falam que a reforma tributária não é perfeita, mas nenhum deles nega que o Brasil vai melhorar muito com o IVA, depois a gente pode falar disso. O arcabouço não é perfeito e depende de arrecadação, aumento de arrecadação, verdade. E não há o equilíbrio que eu, Walter Maciel, formado na PUC do Rio, monetarista, liberal, gosto. Eu prefiro menos gasto, menos imposto. Mas o que está sendo proposto, primeiro, teve a PEC da gastança. Então você vai precisar de aumento de arrecadação. Não é um mundo ideal, mas é um mundo muito melhor do que o mercado imaginou quando teve eleição. E quando teve eleição, o mercado precificou o Brasil para aquilo que ele esperava. Quando você passa a ter uma surpresa imensa positiva, você tem que mudar de cabeça. E o mercado só mudou agora porque apanhou o ano passado, você viu as performances, todo mundo levou cacete, e o Mike Tyson fala isso, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Na hora que você leva um no meio da fuça, aí você muda, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, o arcabouço é, sim, em tese, muito mais equilibrado. Se não tivesse tido a PEC da gastança, a gente teria certamente uma perspectiva clara de queda do endividamento, mas o que a gente tem hoje é uma estabilização desse endividamento, que já é uma boa notícia, e se o Brasil crescer mais do que vinha crescendo, você vai ter, sim, maior arrecadação e queda. O que aconteceu em 2000 e é uma outra coisa, depois a gente pode falar, deve falar do setor externo, mas o que aconteceu em 2023? Vai ser 0,5, foi 3. E teve um crescimento da conta petróleo, todo ano a gente pagando 20 bi para fora. Ano passado, esses 20 bi sumiram porque o pré-sal finalmente está dando resultado. Então, assim, o Brasil mudou, né? Outro ponto importante, eu nem entrei em bolsa e depois você vai me cobrar. Os economistas brasileiros erram o PIB 3% ao ano, como a gente falou, ou mais, todo ano, sempre para baixo, porque não viram todas as reformas que foram feitas nos governos Temer e Bolsonaro, e foi uma barbaridade. Reformas microeconômicas, reformas institucionais, que é a independência do Banco Central, o marco de saneamento, o marco do gás, reforma trabalhista, a reforma da Previdência. É um arcabouço de reformas que aumentaram a produtividade brasileira. Então, o crescimento potencial aumentou. E a galera... parece que o rádio estava em AM... Aí a frequência mudou para FM e o cara continuou lá no AM. Ele não está pegando a frequência certa, não está entendendo o que está acontecendo. E o pior e mais complicado, de novo, eu já falei das minhas preferências políticas, tem que dar ônus a quem merece.
Quando o Lula foi eleito, o mercado e os jornais ecoaram, vai mudar a meta da inflação para cima. Olha, não só não mudou, né? Como teve um aperfeiçoamento. Mais uma reforma positiva. Qual? O Banco Central agora tem mais tempo para atingir a meta. Pô, mas isso é bom? É. Porque você tem um ano para atingir a meta, leva a reações muito mais drásticas que nem sempre são boas para a economia. Ah, não, mas quem tem 2 anos para atingir a meta? Estados Unidos, a Europa, Banco Central Europeu, Banco Central Americano. Então a gente entrou hoje num padrão internacional. Pô, isso é bom. Segunda coisa, vamos falar, reforma tributária. Ela é perfeita? Não tem como ser. Na Constituição de 88, a gente pegou 3 territórios que viraram estados e as bancadas do Norte e Nordeste viraram majoritárias no Senado. Nenhum preconceito, eu sou filho de pernambucano, meu pai é de Recife. Só para... Eu gosto muito, no mundo do Fla-Flu, a gente tem que sempre falar, minha avó é de Olinda e meu avô é de Pesqueira, né? Maciel é um nome típico pernambucano. Mas as bancadas do Norte e Nordeste viraram majoritárias, então aqueles benefícios, Zona Franca e uma série de outros, você não consegue retirar, né? É uma impossibilidade. Dado isso tudo, estudos do FMI, tem um paper muito bacana que eu posso te mandar depois de um professor emérito do MIT, mostram o seguinte, a mudança para o IVA é extremamente positiva ao longo do tempo. Em média, para as economias desenvolvidas, e se o cara já é desenvolvido, é porque tem muito menos distorção. É um ganho de produtividade médio, e aí você não entra se a reforma foi boa, foi ruim. Mudou para o IVA, em média aumenta a produtividade em 5% ao ano. Em 10 anos aumenta em 8%. Nos países de renda média, você tende a ter um ganho de produtividade do país de 25% em 5 anos e até 33% em 10 anos. Então, assim, olha quanto o Brasil deve melhorar com essa reforma que não é ideal. Então, assim, tem muita coisa em jogo, né? E tem muita evolução acontecendo. Walter, olhando o foco, saiu hoje, né? A perspectiva de crescimento do Brasil abaixo de 2, né? O senhor falou acima de 2 para esse ano, mas para os próximos anos também a perspectiva é relativamente moderada. O Brasil deve crescer mais nos próximos anos do que o mercado está colocando? Eu tenho certeza que sim. Lembra uma coisa, né? Setor agro esse ano vai crescer menos que ano passado. Ano passado foi o recorde de todos os tempos. Uhum. Você crescer um pouquinho menos do que o melhor ano de todos os tempos, primeiro, não muda a trajetória. Lembra, eu não sei se vocês têm isso na cabeça, os últimos 10 anos o setor agro cresceu 160%, o PIB agro, e o PIB do Brasil cresceu 3%. Então, assim, já tem aqui uma dicotomia, assim, a gente tem um setor agro produtivo, ainda tem uma expansão potencial muito grande. Lembra que a área cultivável é 7% do território nacional. A gente não vai mexer em floresta. O Brasil é o país que tem mais floresta no mundo. 52% do nosso território é intocado. Mas a gente tem hoje 17% de savana, né? Área pantanosa ou área hoje pouco cultivável, só que a tecnologia e a produtividade melhoraram muito. Então você tem um potencial de expansão muito grande. E junto com isso, o pré-sal. Eu comparo muito o pré-sal àquela bolha da internet no ano 2000. Todo mundo pagou múltiplos absurdos, perdeu dinheiro, empresas que desapareceram. E aí o pessoal falou, tá vendo? Isso de tecnologia é uma bobagem. Não é, né? A gente está vendo hoje Microsoft, Apple, Amazon, Google, inteligência artificial. É que o mercado... eu acho que a vida é igual uma boa piada. Se você errar o timing, você errou tudo, né? E o pré-sal, quando teve aquela foto da mão cheia de óleo, só ninguém avisou o seguinte, galera... Vai levar 15 anos para o negócio acontecer. Uhum. Só que agora está acontecendo. Então, os próximos 4 anos, o Brasil deve crescer a produção para metade da produção da Arábia Saudita. É uma combinação muito forte. Quando você pega o agro mais o petróleo, isso deve colocar o Brasil tendo saldos crescentes externos muito grandes. E esses saldos crescentes transformaram a Noruega, os Emirados Árabes, a China. Quem fez o trabalho mais difícil? A Coreia do Sul, porque educou a população, não tinha recurso natural, fez tudo via crescimento industrial. Fabuloso, mas não é a nossa história.
Mas todo mundo que teve saldo comercial muito forte, primeiro o setor exportador recebe toda a renda, depois ele começa a gastar localmente, emprega mais gente, compra mais coisas, o cara que foi empregado vai no supermercado e essa grana começa a se espalhar para os outros setores. Então acho que o Brasil daqui a 5 anos vai ser irreconhecível. E aproveitando esse gancho do petróleo e do pré-sal, Petrobras... Por isso quando você me perguntou em dezembro de 22, sim, o dólar vai para onde? Eu falei, tem muito mais cara de 4 que de 6, lembra? Sim. E eu não sabia que ia ter a guerra no Oriente Médio, eu não sabia que o juro americano é para cima de 5. Se você tivesse me dito isso tudo naquela época, eu ia falar, olha, sei não, hein, talvez seja mais para 6 mesmo. E olha para onde o real está indo. O real tem cara de 4. A minha preocupação com o real, vou falar, vocês podem achar bizarro, a minha preocupação com o real daqui a 5 anos é a doença holandesa, a gente perder competitividade por exportar tanto que o real pode começar a se valorizar demais, sei lá, ir para um daqui a 5 anos, sei lá. Aí é um problema bom. Você tem que começar a pegar dinheiro, levar lá para fora, botar em reserva internacional, aí você compra dólar, desvaloriza o real, cria um fundo soberano. Mas assim, eu acho que a gente está num caminho espetacular. Até essa questão tem a questão do PIB, né? Que o mercado, se for tá colocando um crescimento abaixo do que o senhor acredita que vai ser. E tem a questão do dólar, né? Hoje foi revisado para baixo, no Focus, de 5 para 4,95, mas para os próximos anos ainda está a 5 ou acima de 5, né? A projeção. É difícil você dar um chute e falar assim, ó, vai terminar no número tal. A tendência é de queda. Eu chutaria, e assim, sem nenhum... Chutaria, no final do ano, 4,30. Uhum. 4,30 eu acho que é um belíssimo número. Uhum. Aí você vai dizer, mas daqui a 3 anos, se continuar nessa toada de crescimento de saldo comercial constante, sem o governo fazer... Importante, né? Aquelas letras no final embaixo, o alerta. Sem o governo fazer nada que nos coloque em risco, criar um déficit fiscal enorme, fazer barbaridade com a economia, é para onde a gente está indo. Uhum. Se é perguntado da Petrobras. Petrobras, pegando o gancho do pré-sal, né, aumento de produtividade, aumento de produção, Petrobras é um bom investimento? E é uma síntese da história do Brasil e o erro que foi feito com a Petrobras é muito parecido com o erro que foi feito com a leitura da economia brasileira. Entrou o governo Lula, entrou o Jean Paul Prats e o mercado falou, pronto, acabou. Não vai ter mais lucro, não vai mais distribuir dividendo, vai baixar o preço de uma maneira populista para acabar com a inflação de vez, vão acabar com a empresa. De novo, sendo bem rigoroso, para ser chato, e o pessoal não achar também que eu sou puxa-saco do governo, né? A gente na Quest, eu vou falar, isso é importante, na ZQuest a ideologia fica em casa. Eu tenho a minha, cada um dos meus sócios tem as deles, os gestores todos, os analistas, mas na hora da gente olhar cenário de investimento, vamos olhar o que está na mesa e deixa o resto para fora, porque emburrece. Quando eu acho que o outro é meu inimigo, tudo que ele faz é ruim. E aí o fundo vai para o buraco e você sabe como é que é a experiência. E se o meu fundo for para o buraco, o dinheiro todo vai embora e eu perco receita para levar para minha casa, né? Então não é bom para ninguém. Então deixa a ideologia fora. Quando o Prats assumiu, o mercado pensou isso. Aí você vai dizer, pô, mas você acha que tudo está sendo feito é bom? Não. Por sinal, onde eu tenho mais críticas hoje no Brasil é menos ao legislativo, que é a minha maior surpresa, e embora eu tenha, nem tanto ao executivo, porque o governo tentou derrubar o marco do saneamento, o Congresso, numa manhã, mostrou para o governo o lugar dele. Falou, não vai fazer. Acabou. Começou o papo de Banco Central, perder a autonomia, não vai ter retrocesso, acabou. Começou o papo de reversão da privatização da Eletrobras, acabou. Gente, isso é bom. Peso e contrapeso. Quem me decepciona muito é o judiciário. Por quê? Não, por nada. Porque trazer mais insegurança é muito ruim. Segurança jurídica ajuda em tudo. E para atrair dinheiro estrangeiro, o principal ponto, o que a China não oferece hoje? Por que ela está ininvestível? Não vou nem dizer a Rússia, porque ainda tem a guerra, mas antes já tinha ficado ininvestível. Falta de segurança jurídica. Então vem o ministro Lewandowski e vai lá e dá aquela decisão monocrática contra a lei das estatais. Provavelmente quando os 11, e ele não faz mais parte, se reunirem, os 11 ministros do Supremo, ela volta.
Mas ficou um tempão liberado, lotear cargo e botar qualquer cara com competência ou não. A lei das estatais ajudou a você trazer gente profissional para as empresas sem interferência jurídica, sem interferência política. Pô, para que acabar com isso? Isso é muito ruim? É muito ruim. Só que o mercado estava... e aí você tem o Marcelo da Leblon fazendo um papel incrível no Conselho da Petrobras, corajoso, mandando notas muito duras e corretas, né? Mas quando você olhava a Petrobras como um todo, o que o mercado esperava era um cenário de desastre. Pior. E o que aconteceu, olhando um ano depois, é que não, a política de combustíveis, de preço, foi muito razoável. Não, a empresa não comprou uma refinaria de Pasadena quebrada a um preço duvidoso. Não, a empresa não está gastando os tubos em projetos de retorno incerto. Sim, a empresa continua pagando dividendos, até porque o governo precisa desses números para fechar o fiscal. Então, assim, tudo é relativo. A Petrobras estava 2 vezes lucro. Uma coisa, assim, bizarra de barata. E ela continua bastante barata. E olhando para frente, com o crescimento de produção que ela vai ter, e lembra, ela continua fazendo concessão de novas áreas para co-investimento com as empresas privadas que assumem esses projetos. Então, assim, a gente tem um cenário fabuloso para a empresa. Tocando nas privadas, até acho que uma análise talvez até um pouco micro. Marcel, tem Petrobras, 3R, PetroRecôncavo e PetroRio na mesa. A gente gosta de PetroRio. PetroRio é a escolha. A gente gosta de entre as PetroRio. 4. Por quê? Estratégia, governança. Legal. E Marcel, voltando para a história da melhora relativa do Brasil em relação às outras emergentes, tem a questão da China, que o senhor tocou agora aqui, que está ininvestível. Queria entender um pouquinho se essa aversão... Só uma coisa, depois você vai me cobrar da bolsa que eu não respondi. Depois a gente volta. Essa versão, mas já vai ter uma ligação. Essa versão do mercado à China, ela é positiva no Brasil, no sentido, o fundo emergente, ele tem para realocar os investimentos, ele acaba colocando para o Brasil, ou ela é negativa no sentido de é o principal parceiro comercial do Brasil? Não, muito. Não, porque eu não acho que a economia chinesa vai afundar. Agora, o que a gente tem que entender é que a economia chinesa mudou. A primeira... Depois eu vou entrar na parte do investível, mas a primeira coisa é o seguinte, o crescimento chinês do começo do século XXI foi financiado por um investimento gigante em infraestrutura. E vamos... Eu não queria morar na China, mas vamos assumir. Mais de 600 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema para a classe média. Foi a maior revolução, né, econômica do mundo e um trabalho espetacularmente bem conduzido, com a mão dura, né, do partido que centraliza tudo, mas que fez uma revolução usando o mercado. Desde que o Deng Xiaoping falou que não interessa a cor do gato, né, desde que ele coma o rato, a economia chinesa começou a ter um desempenho bárbaro. Mas esse ciclo de infraestrutura acabou. O Brasil, por exemplo, é um dos países mais carentes do mundo em infraestrutura. Todo o transporte de grãos é quase todo rodoviário. Por isso, uma das maiores apostas dos nossos fundos, por exemplo, é hidrovias. Falta silo, Kepler, daí vai. Mas o Brasil precisa de muita infraestrutura, a China não precisa mais. Eu vou dar um paralelo. Dá para fazer 4 novas estradas de São Paulo para o Rio? Não, vai ter estrada vazia. E se eu construir mais 10 aeroportos? Vai ter o problema lá do Tom Jobim, que fica vazio, você tem que fechar voo de Santos Dumont. Quer dizer, o superinvestimento em infraestrutura gera deflação. É queimar dinheiro, jogar fora. Então esse ciclo lá acabou. E aí isso tem um impacto, sim, duradouro em metais, em aço, em minério de ferro. Não vai ter mais aquele push que teve, que fez o Brasil explodir lá naquele começo do ano, lá no começo do século XXI. Mas a economia chinesa hoje ela é muito, muito maior do que era. Então, se ela não cresce mais 15 ao ano, e não cresce mais 6 ao ano, agora ela deve crescer 3,5 ao ano. Continua sendo muito bom para o resto do mundo. Porque passou a Europa, virou agora, que a Europa até o ano passado ainda era o segundo maior bloco, hoje é Estados Unidos, China e Europa, crescendo 3,5% ao ano ainda está mega ok. Mas tem um outro ponto. O cara come, né? E o que a gente hoje está pujante é sendo
o celeiro do mundo. E até você fazer novas fronteiras como a África virarem competitivas, vai levar um tempão. Então a gente está muito, muito bem posicionado. Pode aparecer uma Índia crescendo muito e fazendo uma demanda por commodities metálicas, investir em infraestrutura? Pode. Mas o que a gente está olhando hoje no mapa é uma estabilização aqui, mas essa de alimentos e o nosso crescimento de produção de petróleo vão financiar o nosso crescimento. Só que o que a China precisa fazer? Ela precisa sair desse crescimento de infraestrutura, e esse trabalho foi feito lá engenheiro, né, passo a passo, para ir para o crescimento do consumo local e o aumento das exportações. E aí tem dois problemas. Crescimento do consumo local. Boa parte da poupança das famílias chinesas estava no setor imobiliário. E aí teve uma bolha gigante, eles tiveram que deflacionar, né? Esvaziar essa bolha sem estourar nada. E aí é um problema, porque você não pode dar estímulo monetário, porque você infla de novo. Então a China demorou esse tempão para conseguir realmente dar um estímulo mais forte à economia, porque precisava, né, controlar essa situação. E segundo, é fato e é inegável, e não é preconceito, que o regime lá ficou muito mais duro, mais autoritário. Olha o que o Xi fez com o Zhu Runtao, não deixando ele ficar perto dele no último congresso do partido. O aperto mesmo a Hong Kong, as ameaças a Taiwan, isso tudo deixa um lockdown violentíssimo, a população fica menos propensa a consumir, né? Porque você tem medo do futuro. Né? E você tem que sustentar também uma transição demográfica. Você vê que a China, está no jornal hoje, a população parou de crescer, está até decrescendo, e você tem que sustentar hoje uma população mais velha que não tem previdência. Então, isso tudo bota esse lado em xeque. Você ia perguntar algo só para o último parte do raciocínio. E na parte de exportações, é inegável que tem uma guerra cultural. É uma guerra fria, mas ela é cultural. A China e a Rússia não concordam com os valores ocidentais, norte-americanos, principalmente, europeus, valores com os quais eu me identifico. Democracia, livre expressão, livre comércio, economia em cima do setor privado. Essa guerra fria geopolítica é de longuíssimo prazo. O que aconteceu da Rússia com a Ucrânia, as ameaças a Taiwan e mesmo o que está acontecendo no Oriente Médio são derivadas, né, desse encontro de ideologias. Né? Só que tem um problema aí. O mundo começou a perceber o leste europeu, o extremo leste europeu e a Ásia como um perigo. E aí você começa a ter o nearshoring, que é o quê? A expressão em inglês para trazer a produção global mais para o Ocidente. Isso deve aumentar a inflação de longo prazo, porque aqui o custo de produção é maior, mas com muito mais controle. Não pode faltar agulha, não pode faltar máscara, não pode faltar máquina de ventilação na pandemia, como faltou nos Estados Unidos, porque era tudo produzido ali na Ásia e na China, e os americanos ficaram sem. Então, é um problema até de segurança nacional. Então, assim, o México vai ser um maior beneficiário, mas o bloco inteiro ocidental vai ganhar com isso, e a China vai perder. Então, assim, eu vejo a situação chinesa hoje complicada, e mais... Nos anos 80, quando eu estava na faculdade, era dado como certo que o Japão ia ser a maior economia do mundo e ia passar os Estados Unidos. E o Japão está lá onde está. Você sair da pobreza para a classe média é muito difícil. Mas você pegar um país que já chegou nesse patamar e levar para o outro, onde está a Alemanha, os Estados Unidos, o próprio Japão, é muito mais difícil. Então, assim, acho que tem um caminho árduo aí pela frente. E, Walter, pegando esse gancho da inflação de longo prazo estruturalmente mais alta, isso pode levar as taxas de juros, principalmente nas maiores economias, falo de BCE e Fed principalmente, as taxas de juros estruturalmente mais altas nessa região também? Assim, vai vir um ciclo de cortes, mas
a taxa terminal talvez fosse mais alta do que o histórico recente? Eu creio que sim. Aquela expansão boçal de oferta que a gente teve com o crescimento da Ásia, né, puxada pela China, deve ser diferente daqui para frente. E esse crescimento de oferta muito grande, né, oferta quando é maior do que a demanda, o preço cai. Se você começa a ter um crescimento de oferta menor, ou se você, por motivos geopolíticos, não compra mais daquele cara, a tua oferta, mesmo existente, já se reduziu, né, você tende a ter um preço de equilíbrio um pouco mais alto, sem dúvida. E falando ainda de Estados Unidos, lá no começo da conversa teve esse paralelo do Trump, né? Vai ter eleição esse ano. Como que isso talvez deve mexer com o mercado? Como que está a expectativa? Deve ser mesmo Trump, Biden, a questão deles poder ser inelegível para essas eleições? Como que vocês estão acompanhando isso e monitorando os riscos também no mercado? Tem que acompanhar o que acontece lá. De novo, muita humildade com um país que não é o teu, onde você não mora e que você não conhece tanto quanto o seu. Mas parece hoje improvável que o Trump seja inelegível, muito improvável, porque ele não foi condenado por nada. E acho difícil ter um processo como teve aqui no Brasil, de mudança de regra de jogo muito súbita, na véspera de uma eleição, e que mude muito as coisas. Acho que lá isso ia gerar uma insatisfação popular muito grande, né? As instituições não deixam. Então, assim, acho que pelo fato dele não ter sido condenado a nada, ele vai ser elegível, sim. Eu não acho que ele é o candidato ideal, mas eu acho que ele é bom para o mercado. O mercado vai ver como bom. O problema do Biden é que ele claramente está muito mais velho, né? Ele dá sinais públicos de fraqueza física, e num momento geopolítico tão complicado, olha o Xi lá, né, inteirão, o Putin ninguém sabe se está morrendo, se não está morrendo, mas a cara que passa, aquela cara, parece tudo ok, e aí vem um outro senhorzinho que fica perdido, não sabe para onde virar ou quem cumprimentar. Isso é muito complicado, até para a autoestima do americano. Se o Biden abre mão da campanha dele e resolve falar, olha, foi importante eu estar aqui, mesmo discurso que foi no Brasil, para preservar os valores democráticos, e agora eu vou apoiar. Todo mundo fala muito bem do Dean Phillips, parece que é um bom nome. Tem outros nomes do Partido Democrata, mas vou apoiar o cara tal. Eu acho que teria mais chance do sentimento anti-Trump prevalecer. O Biden insistindo na candidatura dele torna o jogo para o Trump mais fácil. Do lado dos republicanos, eu acompanho muito à distância, mas vi alguns debates, eu esperava mais. Eu tô dizendo do desempenho público, porque eu acho a Nikki Haley preparada. O DeSantis fez um trabalho incrível. A Flórida, que nunca foi levada a sério, virou um destino importantíssimo de business, não só de turista, mercado financeiro mesmo, gente se transferindo para lá, levando negócio, levando indústria, levando gestoras, né? Mas na hora do debate, na hora de mostrar carisma, eles me decepcionaram muito. O que eu vi não me impressionou. Então, assim, tá com uma cara muito forte de Trump-Biden. E se for isso, a minha percepção é que tem chance boa de dar Trump. E, dado esse cenário, Walter, Brasil crescendo mais, Estados Unidos com uma eleição, economia mais fraca, juros caindo, no Brasil e nos Estados Unidos, aqui talvez até nominalmente mais forte, onde que estão as melhores oportunidades no mercado? Olha, eu acho que as melhores oportunidades do mercado, depois a gente entra em algumas coisas também técnicas, como, por exemplo, a mudança de algumas regras tributárias que vão também ter impacto no mercado, mas onde vai ter mais oportunidade, onde você tem os fluxos de caixa mais longos, né? Então, todo mundo que depende muito de financiamento de longo prazo, com a queda muito forte dos juros, se beneficia muito, porque essa redução, quanto mais longo o seu fluxo de caixa, né, dado um forte fechamento de juros, maior é o aumento de valor presente instantâneo. Então, os setores que têm fluxo de caixa mais longo tendem a se favorecer muito. Então, você tem, por exemplo, o setor imobiliário, que deve muito bem, shopping centers,
dentro do setor imobiliário, se ainda tem a volta do foco do Minha Casa Minha Vida, porque é um governo do PT que foi quem lançou essa ideia e a tem como uma meta importante. Então, essa combinação é uma combinação muito boa para empresas que vão estar operando no setor. Eu acho que o setor de varejo sempre tem queda de juros, tende a se beneficiar muito, só que a gente tem um problema particular nesse setor, entre outros, porque tem Shopee também, tem Shine, tem outras coisas, mas o grande problema é a senhora Amazon. Quando você tem trilhões de dólares de market cap, você não precisa vir com um atirador de elite e gastar pouca bala. Você pode vir com uma bazuca, com um tanque de guerra e usar a munição que for. Então, assim, a impressão que a gente tem, o nosso gestor de renda variável, o chefe da gestão, é o William Wang, ele vem já há quase 3 anos short em tudo que é varejo, menos um outro nome. Arezzo, que a gente gosta muito, e nesse meio de comércio eletrônico, o Mercado Livre, que se posicionou muito bem. Inclusive, virou meio de pagamento, tem mais vans hoje que é do Correio. Então, assim, o Mercado Livre é um dos vencedores, mas eu acho que a Amazon vem aí para amassar todo mundo. Então, assim, a gente não fica tão otimista assim. Outros exemplos que eu acho que a gente tem muito bacanas da Bolsa. Primeiro, a Bolsa inteira se beneficia da queda de juros, então tudo deveria se valorizar vis-à-vis o que vale hoje. Só pegando esse gancho do varejo, essas posições short, eu lembro que, acho que várias vezes falei com o Elian também, Magazine Luiza, né, era uma das posições shorts. Para esse ano, fica mais arriscado manter essa posição? Fica. Fica mais arriscado. Mas a longo prazo o cenário não mudou. Tá. Mantém a posição. Então, por exemplo, hoje você vai shortear a Casas Bahia, era via varejo, voltou a ser Casas Bahia, virou uma coisa pouco líquida, o short é muito caro, com a queda de juros você pode ter resultados mais favoráveis que podem levar pessoas a achar que, agora vai, e aí você toma um fumo. Sim. Você tem que ser muito... Short sempre no Brasil é muito... Você tem que ser muito cuidadoso, mas foi uma posição muito vencedora da ZQuest. O que eu acho é que o varejo todo se beneficia da queda de juros, mas o quadro competitivo impõe que você tenha cuidado com o que você vai selecionar. Continuo achando Mercado Livre, Arezzo, Grupo Soma também, mas o trabalho que a Arezzo fez de trazer marcas de fora, o trabalho que ela fez com a Reserva de usar a tecnologia dela de sapato feminino e trazer para o masculino, criou valor para burro. São empresas muito bem estruturadas e que devem se beneficiar. Essa queda de juros vai levar a um aumento da procura por ativos de risco, certo? E vai voltar a ter mais M&As, fusões e aquisições, vai voltar a ter volta de IPOs. Então, também as empresas que se beneficiam do deepening, financial deepening, né? o aprofundamento do mercado financeiro, também devem se valorizar bastante. E aí eu vejo XP, BTG, B3, são todos candidatos a ter uma imensa valorização. Um outro ativo financeiro que eu não deixaria de olhar é o Itaú, que eu acho que vem passando por uma transformação de management espetacular. Cultura mudando lá dentro. Né? É o primeiro blue collar, né? É o primeiro cara em muito tempo que não é da família, não é dono, estava dentro da máquina trabalhando e vendo onde não... Porque assim, uma baita de uma instituição, né? Mas onde não estava perfeito, onde podia melhorar, e agora parece que, assim, muito decidido a fazer a coisa mudar de patamar. Então, eu estaria olhando com muito carinho. Mas eu acho que tem outros setores vários que a gente olha. E aí tem vários nomes. O Elian gosta muito de hidrovias, porque, de novo, todo transporte hoje é por estrada, que é muito caro. Então, hidrovias eu acho que é um belo nome. Rumo faz sentido nisso? Rumo faz muito sentido. Kepler faz muito sentido. Estados Unidos tem 115%, mais do que a produção total agrícola, podendo ser colocada hoje em armazéns, em silos, né? Sendo que 65% disso em loco. O Brasil tem 65%, então tem 35% que não tem nem onde armazenar e só 15% em loco. Então você tem que mandar para o porto. Então o que acontece? O produtor colheu, de repente o preço não está no momento bom, mas ele tem que vender, porque senão apodrece. Né? Então você tem um potencial aí também de logística muito grande. A gente gosta muito de GPS.
uma empresa que conseguiu fazer várias aquisições e está em várias vertentes de negócio muito interessantes. E tem vários outros casos que eu acho que aí, de novo, a tendência do Bovespa, com essa queda de juros, é se valorizar bem. Mas eu acho que mais do que antes você vai ver alguns papéis aí dobrando de valor, triplicando de valor, e outros que não vão sair do lugar. Então escolha bons gestores para fazer esse trabalho para você. E quais talvez seriam as principais posições nessa parte de renda variável da ZQuest? Então, acho que eu falei um pouco aqui dos principais nomes. A gente continua gostando de petróleo, gosta de Petrobras, a gente gosta também de Prio, a gente gosta de Kepler, GPS, a gente gosta de Smart Fit. Esse setor de academia de ginástica, você tem a empresa organizada competindo com aquela academia de bairro. Sim. Nos Estados Unidos o market share é muito maior, aqui é muito pequeno, então acho que tem um crescimento muito bacana aí. Só que o negócio de renda variável é que não é só valuation, timing também é muito importante. Então assim, você vai olhar a carteira hoje, daqui a 6 meses a carteira pode estar muito diferente. É mais acompanhar, ou escolhendo, eu faria, né? O que eu faço. Eu não compro ações individualmente. Vou tomar fumo. Eu não tenho como estar com o meu tempo todo dia dedicado a estar olhando as empresas. É realmente comprar 2 ou 3 bons gestores e deixar o dinheiro lá ao longo do tempo que você vai pegar. Eu acho que uma outra vertente que vai se beneficiar muito esse ano da queda de juros é o aumento da procura de risco por multimercados e também a contínua procura por produtos alternativos, né? Eu não acho que você hoje precisa correr o risco de venture capital ou mesmo de private equity, porque a bolsa está muito descontada. Agora, os fundos de infraestrutura, isso é um susto também, quando você vai olhar. Nos governos petistas, foi o maior crescimento de investimento em infraestrutura. E não foi crescimento de investimento público, foi privado. Porque é uma agenda de esquerda, né? Quer dizer, deveria ser de todo mundo, mas é uma agenda que a esquerda sempre abraçou. Melhoria de condição de vida da população. Por isso que a gente tomou aquele susto enorme quando o governo quis reverter o marco de saneamento. Pô, agora que entrou finalmente 100 bi para o setor, e quem mais tem carência é a população mais pobre, e mais, eu não sei se você sabe disso. Você sabia que o maior influenciador no QI médio de uma população é saneamento público? Os países que têm mais doença, né, que são levadas por água suja, são os países onde as crianças menos desenvolvem a parte cerebral. Então, assim, olha a importância que isso tem a longo prazo para o país. A gente ficou muito assustado, né, mas o Congresso derrubou, a coisa voltou, e o investimento em infraestrutura no Brasil deve bombar nos próximos anos. E os fundos vêm trazendo bons resultados. O que a gente vem fazendo diferente é que a gente origina quase tudo dentro de casa, bota a governança dentro da empresa, tem um fundo extremamente diversificado, não é um fundo de uma aposta só, e traz um rendimento isento. E com a mudança de legislação tributária, o final dos fundos fechados, que vão acabar, eu acho que vai ter também uma mudança tectônica no desenho da indústria. Então, os multimercados vão perder importância? Não, não vão. Mas eu acho que não vão ter o mesmo percentual da indústria que tinham antes. O investidor vai procurar mais produtos de previdência, são mais eficientes. Nós, graças a Deus, temos já há muitos anos produto de previdência para bolsa, para multimercado, para crédito privado, vários de crédito privado, vários de bolsa, vários de multimercado, em várias plataformas. Isso ajuda e vai continuar procurando por fundos isentos. Você acha que tem aí os FIAGROS, tem os fundos de imobiliários, sim, que, de novo, pelo duration do setor imobiliário, na hora que você... Duration, né, a longitude do fluxo de caixa. Quando você tem uma queda de juro dessa, bomba e volta uma procura por ativos reais, não só crédito imobiliário, sim, mas fundos de infraestrutura, tijolo, como a gente chama, e também os fundos de infraestrutura. Eu acho que são 3 vertentes muito importantes, junto com bolsa e multimercados, que é o que deve andar bastante. E sobre a indústria de fundos, Walter, ano passado a gente teve resgates, né? Se não me engano, o saldo, tirando os estruturados, deu 130 bi de resgate. Esse ano deve ser o ano da virada? Deve voltar a capital? Eu acho que sim. Primeiro, você teve o primeiro semestre do ano passado, foi o pior da história, né? Foram 200 bilhões de resgate, segundo a Ambima. Os fundos de renda variável perderam... Isso não é queda por variação de preço de cota. É saque líquido de 8% do tamanho da indústria em 6 meses. É uma barbaridade. Eu acho que isso vai se inverter, sim.
mas não com a rapidez que alguns esperavam. Porque você continua tendo uma competição muito forte dos isentos. De novo, eu vou dar um exemplo nosso. O nosso fundo de infraestrutura lançado em fevereiro do ano passado está pagando 16% ao ano isento. Você tem a expectativa que a Bolsa em 5, 6 anos vai render 16% depois de imposto todo ano? É muito difícil. É difícil. Tem coisas na Bolsa que vão dar muito bem. De novo, o nosso fundo Small Mid Caps, em 14 anos, rendeu 6 vezes mais do que o Bovespa depois de todos as taxas de administração e performance. E rendeu mais de 5 vezes mais do que o índice Small também. Então, assim, determinados fundos vão andar muito bem. Mas eu acho que esse retorno ainda elevado de ativos isentos coloca só um teto no tamanho do movimento que vai ter pró-risco. Mas que vai ter um movimento de crescimento de procura de ativos de risco, vai. Sempre aconteceu com a queda de juros. E, de novo, acho que aí a Bolsa, fundos de ações, fundos long bias, que você pode mudar muito mais rapidamente o percentual de alocação bruta ou exposição net líquida, né? E os fundos multimercado, eu acho que vão ter um crescimento interessante esse ano. Muito bom. Walter, as perguntas acho que eu tinha eram bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você gostaria de acrescentar, entrar mais em detalhes? Não. Eu estou olhando, de novo, para o país. A gente sabe dos problemas, são vários, são imensos e vão levar muito tempo para se resolver todos, principalmente quando a gente olha para a pouca qualificação da nossa mão de obra, quando a gente olha, você teve agora o desempenho, né, do Brasil em relação ao mundo, conhecimento, preparo dos alunos, a gente está muito, muito atrás, mas eu acho que eu vejo um país muito mais saudável, muito mais sólido do que ano passado. E eu vejo hoje o potencial de um presidente da República de fazer o bem ou o mal muito menor em relação ao passado. Hoje você tem o Congresso com um papel muito mais importante e que pode levar o país para uma certa direção. E você vê que se a última eleição foi decidida em cima de rejeição, isso aconteceu no plano de eleições para presidente. As eleições para deputados e senadores vêm seguindo um mesmo padrão desde 2014. E você tem um Congresso hoje que tem bancadas do agro, bancada evangélica, com uma representação muito forte. Então, isso já leva você a antever que projetos vão ou não vão prosperar nos próximos anos. Então, acho que a gente está numa agenda bem bacana e, de novo, acho que as pessoas vão se surpreender. Daqui a 4, 5 anos, o país vai estar num patamar muito diferente. E isso vai levar a uma valorização muito forte dos ativos de risco. Sensacional, Walter. Que tudo isso aconteça, né? Vamos lá, estamos torcendo para não ter surpresa. Se tiver surpresa, que seja positiva, né? Com certeza. Que não venha nada aí muito ruim do cenário internacional, porque eu acho que na parte local tá bem controlado. Legal. Walter, queria te agradecer bastante pelo convite. Minha estreia fazendo em vídeo aqui as entrevistas. Muito obrigado mesmo. Espero que todos tenham gostado ter sido convidado também. pela sua estreia. Acho que não poderia ter um convite melhor ali, uma fonte melhor aqui para passar. Muito obrigado. Bom, acho que é isso. A gente volta a se ver aí numa próxima entrevista. Então, mais uma vez, obrigado, Walter. Obrigado a você, Guilherme. E é isso. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.